Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de cargas elétricas, potência elétrica, fator de potência, nível aceitável de fator de potência, o que causa um fator de potência baixo e o que isso pode trazer de problema financeiro. Vamos lá? O fator de potência nada mais é do que um número entre 0 e 1, sem unidade, que é utilizado em circuitos de corrente alternada. Ele indica o quanto da potência aparente está de fato sendo utilizada como potência útil. É praticamente uma medida de eficiência da instalação. A gente vai falar um pouco mais dele ao decorrer desse vídeo. Para entendermos o impacto do fator de potência, a gente vai precisar entender quais são os diferentes tipos de potência elétrica. E para isso a gente vai fazer uma analogia comum aqui. Imagina o seguinte, temos aqui um copo de chopp nesse vídeo. Você deve estar parando pensando agora, poxa, o que esse copo de chopp tem a ver com potência elétrica, né? Mas a verdade é a seguinte, se a gente parar a pensar, nós pagamos pelo copo de chopp inteiro. Mas quanto mais espuma tiver nesse copo de chopp, menos cerveja, menos líquido nós temos. Isso significa que quanto mais líquido, menos espuma. Só que nós pagamos pelo copo como um todo. Então entenda a referência aqui quando a gente faz uma analogia com a potência elétrica. Nós pagamos a nossa conta de energia como um todo, mas algumas instalações, em função do tipo de equipamento, elas provocam na rede energia chamada reativa. Essa energia reativa ela pode ser comparada com essa espuma que nós estamos vendo aqui do lado. A verdade é o seguinte, quanto mais energia reativa na rede, em teoria, mais você está pagando algo que você de fato não está utilizando para efetuar trabalho. Essa é a relação com um copo de chopp. Então observe que, se nós tivermos mais líquido e menos espuma, nós temos mais potência útil. Essa é a relação que nós fazemos com a elétrica. Nós pagamos uma conta de potência aparente, ou seja, copo inteiro, só que na verdade a potência que é utilizada nos motores, na lâmpada, seja na qualquer carga que for, é a potência útil, não é a aparente. Só que para alguns equipamentos, essa potência reativa, essa espuma do chopp, ela também é importante. Então a gente paga por ela, mas não usa efetivamente para fazer ali o trabalho. É mais ou menos essa analogia que nós vamos fazer com o copo de chopp. Mas para ficar mais claro ainda, vamos dar uma olhada aqui agora na lousa, onde a gente vai fazer uma simulação do triângulo de potência, a gente vai entender de onde é que vem esse fator de potência e o que é esse ângulo aí. Então vamos lá, pessoal. Aqui, nesse triângulo das potências, a gente vai tentar enxergar essas três potências que a gente acabou de fazer analogia com um copo de chopp. Vamos lá. Aqui, na base do triângulo, é a famosa potência ativa. É de fato a potência que a gente utiliza para realizar trabalho. É a parte somente do líquido lá daquela caneca de chopp que nós falamos anteriormente. Essa potência ativa, normalmente, é representada pelo quilowatt. Perfeito? Dando continuidade para o nosso triângulo, nós temos aqui famosa hipotenusa, a potência aparente. Essa potência aparente é o nosso copo de chopp inteiro. É o que de fato nós pagamos, certo? A gente paga pelo aquele copo de chopp inteiro, só que a gente, de fato, pelo líquido, bebe somente a potência ativa, bebe somente a parte do líquido. Perfeito. Essa potência aparente, normalmente, é dada pela unidade em kVA. Perfeito, pessoal? Kilovolt-ampere. Só que, tá faltando a parte da espuma aqui, né, pessoal? A parte da espuma é justamente esse cateto aqui. Quando nós fechamos esse triângulo, inclusive, aqui nós temos o triângulo retângulo, né? Ângulo reto. Nós temos aqui, então, a nossa famosa espuma, que é a potência
reativa, pessoal. Reativa, que é dada pela unidade de kVAR. A famosa quilowatt-ampere. Muito bem, o que significa tudo isso aqui, pessoal? E aonde está o fator de potência nisso aqui tudo, né? Esse triângulo das potências, ele representa as 3 potências que nós temos no nosso sistema elétrico. Este ângulo aqui, pessoal, é o famoso ângulo φ. Perfeito? E é justamente esse ângulo o famoso fator de potência. Aquele que a gente comentou, que vai de 0 a 1, perfeito? Observe o seguinte, que quanto maior for o ângulo, maior é a potência aparente, perfeito? E maior será também a potência reativa. Show? Por esse motivo, quanto menor for o ângulo φ, maior qualidade de energia nós teremos, porque a potência reativa aqui, ela baixa. Concorda comigo? Então, se essa potência aparente fosse menor, esse ângulo seria menor, a potência reativa seria menor, ou seja, a parte da espuma está sendo diminuída. Perfeito? Então, esse raciocínio aqui, pessoal, nos faz entender uma outra coisa. Como que a gente calcula o fator de potência, de fato? O fator de potência, nós podemos calcular da seguinte forma. Nós vamos pegar a potência ativa, perfeito? Então, o nosso quilowatt aqui, e vamos dividir pela nossa potência aparente. A nossa potência aparente aqui é kVA. Em outras palavras, ainda utilizando a analogia do chopp, a gente está pegando o líquido do chopp, efetivamente somente o líquido, e dividindo ele pela caneca inteira. Porque a caneca inteira é a potência aparente aqui. Potência aparente é o que nós pagamos na conta de energia para a concessionária. Potência ativa é a potência que nós utilizamos de fato com os nossos equipamentos. E a potência reativa aqui é a potência da espuma, que na verdade ela tem sim uma função, que a gente vai explicar um pouco mais para frente. Mas veja aqui, o fator de potência, quilowatt dividido por kVA, trigonometria básica aqui, pessoal, a gente pode chegar aqui. O fator de potência também pode ser conhecido por um outro nome, que no mercado também é conhecido como cosseno φ. E por que cosseno φ, pessoal? Justamente porque o cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo φ, é o cateto adjacente, que é a potência ativa, dividido pela hipotenusa, que é a potência aparente. Perfeito? Então, o cosseno φ também é a mesma coisa que o nosso fator de potência. Isso é muito importante, porque às vezes a gente olha, poxa, o cosseno φ tem que ser tal, mas o que esse cosseno φ é o fator de potência? Sim, tá? É a mesma coisa aqui, pessoal. Então, quanto mais próximo de 1 for o nosso cosseno φ, mais eficiente é o nosso sistema. Perfeito? Legal, pessoal. Aqui nós vimos um pouco do triângulo de potência, como se calcula o fator de potência utilizando o cosseno φ. Por que ele chama cosseno φ? Só que agora, para a gente entender um pouco mais das cargas, vamos falar um pouco dos diferentes tipos de cargas elétricas que nós temos conhecidas aí no mercado. Quando nós desenvolvemos os projetos de elétrica, de instalações elétricas, nós temos que considerar praticamente 3 tipos de carga que existem. São elas as cargas resistivas, perfeito? As cargas indutivas e as cargas capacitivas. Cada carga aí, pessoal, ela possui uma característica diferente. Cada equipamento possui uma característica e, consequentemente, transforma isso em um tipo de senoide diferente para cada sistema. Tá ficando um pouco difícil? Vamos dar uma olhada, então, nos diagramas de fase de cada tipo de carga. Dê uma olhada aí com atenção na nossa tela. As cargas resistivas, pessoal, ela tem aí a característica de converter a energia elétrica em energia térmica, dissipando o calor.
Você pode estar pensando agora, poxa, como é que eu pego energia elétrica e transformo em energia térmica? Que equipamento faz isso? Será que eu tenho isso na minha casa? Sim, pessoal. Ferro de passar, aquecedor, torradeira, cafeteira, tudo isso pega energia elétrica e transforma em térmica, dissipando calor. Tá? Lâmpada incandescente daqueles modelos antigos. Né? Então, tudo isso são praticamente exemplos de cargas resistivas. E qual que é a grande diferença dessas cargas aqui nesse diagrama de fase que nós estamos olhando? Observe que a curva da corrente e a curva da tensão, elas seguem basicamente o mesmo comportamento. As senoides, pessoal, elas estão juntas. Veja que o ponto de origem de uma, ela basicamente é o mesmo ponto da origem da outra. A fase e a corrente aqui não tem deslocamento nenhum, pessoal. É deslocamento zero entre elas. Ambas passam por seu ponto máximo e mínimo e depois pela origem ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, pessoal, o fator de potência é basicamente 1. E é 1 por quê? Porque a potência ativa, a potência aparente, ela basicamente tem o mesmo tamanho. Ou seja, lembra daquele ângulo nosso do triângulo das potências? Aquele cosseno, aquele ângulo que vai abrindo. Ele não abre. Perfeito? A potência aparente e ativa é basicamente a mesma coisa. O que eu injeto de corrente, de potência, potência ativa, é o mesmo de potência aparente. Ou seja, todo o trabalho é dissipado em calor. Essa é a grande característica dessas cargas resistivas que nós estamos falando aqui. Perfeito? Então é o seguinte, toda energia gerada, ela é transformada em trabalho. Perfeito? Agora, se nós dermos uma olhada nas cargas indutivas, você já vai perceber uma diferença aí nesse diagrama de fase. Por quê? As cargas indutivas, pessoal, a gente tem como exemplo aí transformadores e motores em geral. E até um dado aí interessante, basicamente 70% da energia, principalmente na área industrial, ela é promovida em função dos motores. Então, motor elétrico, pessoal, em indústria, ele praticamente é mais que 50% do consumo da potência instalada. Então, o motor é muito importante, mas a gente está falando de motor somente da indústria? Não, pessoal. Aqui a gente está falando de qualquer tipo de motor. Geladeira tem motor, um freezer, por exemplo, na nossa casa tem motor, uma máquina de lavar ela tem um motor, até aqueles ventiladorzinhos que a gente coloca, às vezes, quando está calor, tem um motorzinho para funcionar. Ou seja, todas essas cargas dentro do cenário elétrico são consideradas cargas indutivas, perfeito? Porque elas precisam desses motores para o seu funcionamento. E qual é a característica? A característica dessa carga é que é a geração do campo magnético gerado pelas bobinas do motor. Então esse campo magnético ele causa um atraso na corrente em relação à tensão. Tá? Então se você der uma olhada aqui no nosso diagrama, vai ficar bem claro isso. Veja que a corrente está atrasada a 90 graus em relação à nossa tensão. Perfeito? Vamos falar agora das cargas capacitivas. As cargas capacitivas, elas possuem capacitores, tá? Como o próprio nome diz. Então ela armazena energia, né, em campo elétrico. Qual que é aí um exemplo que nós temos de carga capacitiva? Né? Computador tem uma carga capacitiva, circuitos eletrônicos normalmente têm cargas capacitivas, bancos capacitores, normalmente indústrias, é o que mais tem carga capacitiva. Né? Utiliza aí os capacitores, né, como parte do seu sistema. Perfeito? Observe que na questão da carga capacitiva, nós temos então, agora, enquanto lá na indutiva a corrente, lembra que a corrente estava atrasada? Agora ao contrário, a corrente está adiantada a 90 graus. Se você prestar atenção, você vai observar essas diferenças. E é justamente essa diferença que cria a diferença de ângulo, que cria o fator de potência, e é aí que a gente tem que atuar corrigindo quando necessário. Bom, legal. Falamos então do fator de potência, falamos dos tipos de cargas elétricas, falamos até do triângulo de potência. Mas tá, e aí? Qual é o impacto de verdade se a gente tiver então um fator de potência baixo? Ou seja, se a gente tiver aquele ângulo lá, né, numa situação onde de fato a potência reativa é muito alta. Né? Então, se a gente for parar a pensar na analogia, normalmente o fator de potência residencial ele costuma ser mais alto. Então as concessionárias aí acabam não se preocupando muito com esse tipo de cobrança. Essa é a verdade. Mas para consumidores comerciais,
industriais como shoppings, torres comerciais, hospitais, indústrias, esses consumidores devem ter sim uma preocupação com o fator de potência, porque a concessionária, tá, ela pode te aplicar uma multa por um excedente de energia reativa, que é aquela espuma que nós comentamos lá no início. Tá? Se a gente for ver, inclusive, pessoal, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela estabelece que o fator de potência mínimo é de 0,92. E vejam, 0,92 é o mínimo. Lembrando que o ideal seria 1, mas a gente sabe que o 1 a gente só vai encontrar lá naquelas cargas resistivas, onde a potência praticamente é 100% dissipada. A gente sabe então que na instalação real, esse 1 é quase impossível. Tanto é que o 0,92 é o mínimo, tá, aceitável. Então, de 1 até 0,92, ele é aceitável pela ANEEL, é aceitável pela concessionária, e está tudo bem. Abaixo disso, pessoal, de 0,92 para baixo, ou seja, 0,90, 0,80, é tudo considerado ruim, tá bom, pessoal? Então, a importância de manter esse fator de potência entre 1 e 0,92 é para evitar, consequentemente, multa. Mas a gente para pensar o seguinte, vamos lá, se a gente for parar para pensar no raciocínio, se a gente avaliar aquele triângulo de potência lá, a gente vai poder concluir o seguinte: quanto maior for o fator de potência, maior será a energia reativa e, consequentemente, maior vai ser a potência aparente. Então, portanto, se a gente paga para a concessionária a potência aparente, a gente pode parar para pensar e falar, poxa, quanto maior a potência aparente, melhor para a concessionária. A concessionária vai ganhar mais dinheiro. Por que a concessionária, então, se preocupa em fazer com que a gente, de fato, tenha um fator de potência próximo de 1? Sendo que o contrário seria mais lógico, pensando em custo, né? Concessionária, quanto mais aparente, quanto mais você tiver consumindo, maior. Seria melhor para a concessionária mais dinheiro, correto? Pois então, a verdade é que a resposta é não. Porque quanto menor for o fator de potência, pessoal, melhor seria para a concessionária. Mesmo que isso não tenha um pouco de lógica. Mas vamos pensar no seguinte: como a concessionária ela precisa garantir que todos os seus consumidores recebam energia, ela, quando vai fazer ali a parte de projeto, de instalação, distribuição, definir a parte de cabeamento para entrega, ela define o nível de corrente. Então, ela considera que todos os seus consumidores, ou seja, hospital, shopping, loja, tudo que é comercial pendurado nessa rede, está utilizando uma energia mais eficiente. Porque quanto menos eficiente for cada consumidor, pessoal, pior vai ser o fator de potência e mais suja a rede elétrica dessa concessionária vai ficar. E a concessionária vai ter que arcar aumentando a instalação, ou pior, vai ter que arcar com os problemas que a energia reativa em excesso na instalação pode causar. Perfeito? Então, quanto mais consumidor com um fator de potência ruim, ou seja, abaixo de 0,92, conectado à rede da concessionária, mais o sistema fica sobrecarregado. Portanto, a capacidade de entrega de energia da concessionária para os clientes fica comprometida, podendo causar perdas expressivas na rede elétrica, quedas e flutuações nas redes de distribuição, aquecimentos e quedas de tensão e outros problemas. Por esse motivo, é interessante que todos os consumidores conectados nessa rede mantenham o fator de potência o mais próximo possível de 1. Isso significa que você estará mais eficiente possível e certamente não trará problemas, esses problemas todos que a gente falou, para a concessionária. Bom, legal, pessoal. Nós falamos então o que é o fator de potência, falamos do diagrama de fase, como que essas cargas, os tipos de cargas diferentes, seja ela resistiva, capacitiva, indutiva, como que elas flutuam, qual que é a relação delas de corrente com tensão. Falamos que o fator de potência abaixo é um problema. Tá, agora vamos falar o seguinte, como é que a gente corrige isso? O primeiro passo para corrigir um sistema de fator de potência baixo, ou corrigir uma instalação cujo a potência reativa está em excedente,
E aí quando a gente fala excedente, pessoal, aqui também tem uma atenção. Normalmente na nossa conta de energia, ela não vem escrito problema de fator de potência. Então aqueles que hoje têm acesso, que são os responsáveis pelos pagamentos das contas de energia, precisam se atentar em todas as linhas, tá? E normalmente a concessionária, ela coloca como energia excedente de reativo, ou potência reativa em excedente. Essa potência reativa em excedente, pessoal, lembra do lado do triângulo de potência? Lembra do chopp? É aquela espuma a mais. Essa espuma a mais para o sistema, ele é um problema. Perfeito? Lembrando que lá eu falei, lá no começo do vídeo, pessoal, da importância da espuma. Pois bem, essa espuma, ela ajuda lá nas cargas indutivas a manter o campo magnético. Então, ela também é importante. Perfeito? Mas vamos lá. O primeiro passo para a gente identificar um problema é fazer uma avaliação geral da instalação, tá? Para buscar entender aí o motivo da geração de potência reativa. Afinal, ela pode estar ligada a alguns fatores, onde até um equipamento, por exemplo, mal dimensionado, rodando a vazio, por exemplo, com a baixa carga, quase sem nada, ela pode também trazer um problema. O mais comum é a correção feita por bancos de capacitores, ou seja, onde você tem muita carga indutiva. Você coloca então bancos de capacitores para compensar esse descasamento entre a tensão e a corrente. Você fazendo essa correção, você melhora o fator de potência e automaticamente reduz a exigência das instalações e seu sistema fica mais eficiente. Mas a sua análise também pode entender que o banco de capacitor, por exemplo, não necessariamente é o que vai resolver o seu problema, porque na verdade o seu problema é o contrário, você está com excesso de cargas capacitivas. Por essa lógica, você então tem que pensar em como incluir cargas indutivas. Ou seja, sempre buscando a gente alinhar, né, aquela curva de tensão e de corrente. Com isso, a gente, de alguma forma, busca o fator de potência mais próximo de 1, consequentemente mais eficiente, e todos envolvidos nessas instalações saem ganhando. A concessionária, a gente, né, nós como consumidores, e a nossa instalação por completo, uma vez que a gente está de fato utilizando da rede somente o que é necessário. Perfeito? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu sei que esse vídeo pode ter sido um pouco mais avançado para quem não é da área de elétrica, mas aqui a gente tentou fazer ele o mais didático possível. Então o objetivo era que você, de fato, entendesse o que é o fator de potência, o que ele pode causar nas instalações elétricas, qual que é a diferença das potências ativa, reativa, aparente, né? Quais são esses tipos de carga que a gente sempre escuta o nome, potência, carga capacitiva, resistiva, né? O que isso pode trazer de problema para a nossa rede e como corrigir, tá? Existe solução para isso também, pessoal. A gente sempre indica que você procure profissionais habilitados, capacitados, autorizados, para que possa fazer um laudo correto, né? Uma análise da sua instalação, uma análise de qualidade elétrica, né? E com isso criar aí um plano que possa corrigir o seu problema e evitar que você tenha problema com multa, com concessionária, por um excedente de reativo que tranquilamente poderia ser corrigido. Perfeito, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão pode deixar aí nos comentários abaixo. Até a próxima. Valeu!